Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem tem visto o que Deus fez no domingo, ontem à noite? Levante a sua mão, eu quero ver. Vocês sabem que eu estou desde domingo falando. Deus mostrou caroços que desapareceram. Deus mostrou caroços que desapareceram. E hoje, amados, quando eu estou lá no hotel, junto com o Mateus, esperando o pessoal da igreja vir nos buscar, toca o interfone e diz: ó, o pessoal está aqui. Eu desci ligeiro, a gente desceu ligeiro. E de repente, quando a gente desce, a gente dá de cara com um irmão muito precioso. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, tem um minuto? E eu disse: claro, querido. É Leiris, né? Cadê o Leiris? Fica de pé, queridão. Mais cabeludo da igreja. Calma que eu estou te buscando, tá? Vem aqui, Leiris. Não vou te perdoar. Calma, gente. Ele não é irmã do Caroço, viu? Isso eu posso garantir para vocês. Vem aqui, amador. Eu podia contar, cara, mas eu tenho certeza que o que tu está vivendo, tu precisa passar para eles. Amém? Quanto tempo tu consegue falar isso? Uau, meio minuto. Não, fala um pouquinho mais. Amém. Para contar o que aconteceu, eu, na verdade, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Há uns dias atrás, eu recebi uma notícia de uma pessoa, uma irmã, que a gente tinha, Deus tinha dado a oportunidade de a gente orar por uma criança. Essa criança, ela estava com problemas de saúde, e essa criança foi curada, com honra e glória do Senhor, e eu fiquei muito grato por isso. E eu orando nessa campanha de oração, onde a igreja se colocou há 40 dias orando, eu dizia para o Senhor: Senhor, me leva num lugar mais profundo, né? Eu quero viver algo novo contigo. E o Senhor dizia: então, para isso, tu tens que experimentar algo um pouco mais profundo da tua fé também, né? E depois dali eu comecei a clamar pelo Senhor por algo que fosse sobrenatural, que acontecesse, né, próximo de mim. E nesse domingo, o pastor estava falando, né, que Deus tinha mostrado para ele uma pessoa que estava, né, com um caroço no seio, e aquilo ali passou desapercebido até então. E ontem, né, a minha esposa tinha falado com Deus e disse para Deus: Senhor, se isso é comigo, que o pastor fale isso de novo, novamente. Ele repetiu as mesmas coisas, né? Deus está me mostrando uma pessoa com caroço no seio. E ontem, quando saímos daqui, a minha esposa revelou para mim que sexta-feira a médica tinha dito para ela que ela estava com caroço no seio. Isso foi sexta-feira. E ontem de noite ela me revelou, ela disse: olha, não ia te falar nada, mas amanhã, hoje, às 2 horas, 14 horas, eu tenho um exame para revelar o que é que está acontecendo comigo. Só que ontem de noite, quando saímos daqui, quando ela me contou isso, eu e ela, nós dissemos: mas pela fé, não tem mais. O que tinha não tem mais. Porque se Deus quer nos levar num lugar mais profundo, então nós temos que mergulhar de cabeça. Nós temos que crer nesse Deus. Então não tem mais. Vai fazer o exame, mas para a honra e glória do Senhor, acabou. Isso acabou agora. Isso foi ontem de noite. E elas 14 horas hoje, ela fez o exame, e eu até estava na sala com o seu Sérgio, quando ela mandou o WhatsApp dizendo: eles realmente apareceu algo, mas os exames revelaram que não tem nada. Absolutamente nada. Eu queria deixar esse testemunho. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Eu falei para vocês que eu ia para Porto Alegre na certeza de que uma senhora, uma mulher, tinha sido curada de um caroço. Só que daí eu ouço isso aí, vindo para cá. Quando eu chego aqui, cadê a irmã Marisa? A irmã Marisa veio com um áudio, dizendo que uma outra irmã estava contando o testemunho de que a filha, é isso? Que idade é a filha? Em torno de 20 anos. A filha também tinha um caroço.
mas morre de vergonha, não veio contar, mas ela também foi totalmente curada para a glória de Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Bem forte para Jesus! Deus está aqui, amém? Sabe, queridos, Deus tem colocado no meu coração algo muito particular em relação a essa igreja. Nós estamos aqui comemorando, celebrando o aniversário de 20 anos dessa igreja. E a mensagem que o Espírito Santo nos traz nessa noite, ela vai tocar, ela vai contemplar tanto aquele que chegou hoje, talvez pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica, como aquele que já está vivendo há muitos anos dentro de uma igreja evangélica. Hoje à tarde, eu e o Mateus estávamos lá no meu quarto, lá no hotel, e nós estávamos conversando, segundo a Reis, capítulo 2. E nós estávamos conversando, e a presença de Deus começou a entrar naquele quarto, pastor. A ponto de, em alguns momentos, eu tentando compartilhar com o Mateus aquilo que eu estava sentindo no meu coração, que eu não conseguia falar. Da mesma forma como quando o Mateus começou a tentar falar alguma coisa, ele a mesma coisa, embargando a voz, porque era densa a presença de Deus naquele quarto. E eu tenho certeza, amados, que agora à noite o Espírito Santo vai trazer algo novo sobre todos nós neste lugar. Quem está preparado, diga amém. Amém. 2 Reis capítulo 2, versículo 9 diz assim: havendo eles passado, Elias, o profeta, disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse então Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Para nós entendermos o que Eliseu está falando, o que Eliseu está pedindo, eu já vou fazer uma pausa aqui, só para que não fique nenhum mal entendido. Ninguém pense que nós estamos caminhando para o lado do espiritismo, que não tem nada a ver. Mas o que Eliseu estava falando, ele estava dizendo, ou pedindo melhor, ele estava ali pedindo que ele queria sobre a vida dele uma porção dobrada do mover, da unção, da graça que se manifestava, apesar de não vivermos, ou eles não viverem no tempo da graça, havia ali o mover do Espírito Santo sobre a vida de Elias. E Eliseu queria não só ser o seu sucessor, mas ser um sucessor vivendo uma porção dobrada do que Elias havia vivido, visto e manifesto. Amém? Amém. Então ele diz: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Então tornou-lhe Elias dizendo: dura coisa pediste. Dura coisa pediste. Aqui nós precisamos fazer uma pausa. Me ajuda a lembrar, Mateus, onde é que nós paramos? Dura coisa me pediste. Queridos, olhem para cá, por favor. Ou olhem para cá. Não é certo que Deus quer manifestar na terra da sua glória, do seu poder, da sua presença, da sua graça? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que nenhum homem só se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que nenhum só se perca, e o seu desejo não é só que ele não se perca, mas que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, além de não querer que a pessoa se perca, Ele também não quer que ela pare no meio do caminho, mas que ela chegue à plenitude do conhecimento da verdade, sabendo que a verdade é Jesus. Amém, amados? Amém. Então, se é o desejo de Deus que nenhum só se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é necessário que não tão somente o próprio Deus se manifeste, mas que Ele use pessoas para trazer essa manifestação. E era isso que Eliseu estava pedindo. Por mais que Eliseu não conhecesse esse texto, porque ele se refere ao Novo Testamento, mas ele entendeu a essência, e a essência de Deus sempre foi a mesma: levar ao homem o seu amor, o seu perdão, o seu poder.
Amém, amados? Mas Elias, em vez de dizer, parabéns, tu está pedindo a vontade de Deus, tu está pedindo algo que Deus quer realmente fazer, ele olha para Eliseu e diz assim: dura coisa me pediste. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Olha o que a Bíblia continua dizendo: todavia, se me vires, ou seja, se estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, ou seja, se tu não estiveres olhando para mim, não se fará. O que Elias está dizendo para Eliseu? Elias está dizendo para Eliseu: olha só, tu me pediu uma coisa muito difícil, mas se tu estiveres olhando para mim na hora que eu for tomado de ti, assim será. Agora, se tu não estiveres olhando, assim não acontecerá. Qual é o segredo que nós temos que trazer para nós hoje? Mesmo aquele que está chegando hoje no Evangelho, chegando hoje dentro de uma igreja, ouvindo hoje talvez pela primeira vez uma pregação, até nós que já temos uma caminhada maior, sejamos nós obreiros, sejamos nós pastores, sejamos nós membros de igreja há 50 anos, nós temos que entender o que está sendo revelado por Deus neste texto. Aqui Eliseu repetindo, ele estava pedindo a vontade de Deus. Amém? Amém, amados? Ele estava pedindo que a vontade de Deus acontecesse na sua vida. Mesmo assim, Elias olha para ele e diz: você está pedindo uma coisa muito difícil, dura coisa pediste. Você consegue entender esses dois paralelos? Você consegue cruzá-los? É difícil, não é? Eliseu pedindo algo que era do desejo de Deus, e Elias, o profeta, dizendo para Eliseu que isso era muito difícil. Mas aí então Elias traz a revelação, traz o entendimento do porquê dessa dificuldade. Preste muita atenção. Elias olha para ele e diz assim: se tu estiveres olhando para mim, quando eu for tomado de ti, assim acontecerá. Agora, se não estiveres olhando, não vai acontecer. O que ele está falando para Elias? O que ele está falando para Eliseu? Se a tua atenção estiver em mim, ou seja, no mover de Deus, se o teu coração estiver no mover de Deus, conectado, ligado, assim acontecerá. Agora, se tu estiveres distraído, se tu estiveres com a tua atenção voltada para outra coisa, tu não vai receber o que tu queres, por mais que isso seja da própria vontade de Deus. E este texto nos traz uma revelação muito forte, porque muitas vezes nós achamos que só porque algo é da vontade de Deus, nós podemos entrar numa complacência, numa passividade, nos tornamos crentes passivos. Esperamos, meu irmão, quero dizer para você, é bíblico dizer, estou esperando em Deus, isso é bíblico, mas não podemos esperar parados. Como é que diz a Bíblia? Aquele que vai chorando, mas mesmo assim vem trazendo os seus feixes, ele vem caminhando e chorando, mas ele vem trazendo os seus feixes. Esse realmente volta com júbilo. Enquanto semeia, esse traz com júbilo os seus feixes. Ou seja, aquele que está lá chorando, aquele que está lá sofrendo, mas ele continua semeando. Ou seja, ele continua trabalhando. Esse vai voltar com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. Eu acho que você já está começando a entender onde é que nós precisamos chegar nessa noite. Queridos, isso serve para aquele que está chegando hoje pela primeira vez, como para aquele que talvez já é como eu, pastor. Quantas vezes nós queremos algo que é de Deus para nós, algo que Deus preparou para nós, porque era o que Deus estava preparando para Eliseu. Deus, quando chamou Eliseu para ser o sucessor de Elias, Ele não estava chamando Eliseu para ser um tapa-furo, um tapa-buraco. Ele estava chamando Eliseu para ser alguém relevante no seu tempo. E é isso que esse texto está dizendo para nós hoje. Quantas vezes, queridos, nós queremos algo que é de Deus para nós, que é de Deus para a nossa família, que é de Deus para o nosso chamado, que é de Deus para a nossa igreja, mas nós, por causa das distrações deste mundo, entenda agora dois extremos:
Quantas coisas podem nos distrair e tirar de nós o foco. É isso que esse texto está falando para mim e para você nessa noite. Você quer aquilo que Deus tem para a sua vida? Você quer aquilo que Deus tem para a sua família? Você quer aquilo que Deus tem para o seu chamado individual? Para o seu chamado como ministério? Então fique prestando atenção no mover de Deus. Ou seja, não te distraia. E nós podemos nos distrair muitas vezes, queridos, são com coisas parecidas como entretenimento, com prazeres dessa vida, outras vezes com pecados da nossa carne. Muitas vezes não vai ser com coisas prazerosas. Quantas vezes, mas só para reforçar um pouco mais, quantas vezes Deus não pode dar para uma pessoa a prosperidade, porque na prosperidade ela vai se perder. Dá para ela uma casa na praia, porque a Bíblia diz que nenhum homem, nenhuma mulher pode ter nada sem que antes do céu não lhe tenha sido dado. Mas aí a pessoa, ela não pode ter uma casa na praia, porque se ela tiver, ela não aparece mais no culto, ela não vai mais estar dentro do mover de Deus. Se Deus der para ela prosperidade, ele vai se perder, ela vai se perder no meio do dinheiro. Porque mais importa para Deus é a nossa alma, não o que nós temos aqui nessa vida. Outras vezes o que nos distrai não são as coisas boas desse mundo, o prazer desse mundo. Outras vezes, preste atenção pelo amor de Deus, principalmente você que está no ministério. Outras vezes são as decepções, irmãos. São as frustrações. São as dores da caminhada. São as traições que nós sofremos. E essas coisas nos fazem perder o foco daquilo que nós precisaríamos estar realmente engajados. Foi isso que Elias disse para Eliseu: cara, tu me pediu algo muito difícil, mas se todo o teu coração, não está falando só de olhos aqui, irmão. Porque na verdade, escute o que eu vou lhe falar nessa noite, os nossos olhos apontam para onde o nosso coração está inclinado. Escute isso, irmão. Os nossos olhos apontam para onde o nosso coração está inclinado. Se o nosso coração está inclinado para as coisas de Deus, os nossos olhos vão estar olhando para as coisas de Deus. Se o nosso coração está inclinado para o pecado, logo os nossos olhos vão se inclinar, vão se dirigir para o pecado. É por isso que nós falamos que a verdadeira mudança, um homem e uma mulher, ela não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Precisa ser no coração. E foi isso o que o profeta Elias falou para Eliseu, e ele fala para nós, ele fala para mim como pastor: Samuel, tu não pode perder o foco, tu não pode deixar de prestar atenção no meu mover, tu não pode deixar de prestar atenção em como eu estou me movendo, para onde eu estou me movendo. Meu irmão, a única coisa que guiava o povo de Israel no meio daquele deserto, no momento da peregrinação, era uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Se o povo se desviasse daquilo ali, ele estaria realmente perdido. E quantas vezes, amados, Deus está com a sua coluna de fogo diante de nós, e nós estamos olhando para os prazeres desse mundo, ou melhor, para cá, os prazeres desse mundo, para as coisas dessa vida, né? Acumulando riquezas, muitas vezes esquecendo o reino de Deus. E o verdadeiro foco de onde nós gostaríamos de chegar, e na verdade daquilo que Deus tem para nós, está ficando para depois, está ficando para depois, está ficando para depois. Ou então, será que nós não somos aqueles que estão parando por causa das decepções? Esse ano, eu estou aqui junto com o Mateus, vou chamar o Gabriel para me ajudar. Ele está aqui bem na frente. Esse ano nós, como ministério, passamos um momento muito difícil lá em Porto Alegre. Nós passamos um momento de uma grande decepção. Só que os planos de Deus para nossas vidas não mudou. Agora, se os meus olhos, se os nossos olhos ficarem colocados, parados no problema, nas decepções, nós vamos ficar neutralizados. E assim eu quero dizer, amados, que eu tenho visto em muitos lugares, por onde eu tenho passado, homens, mulheres, jovens, que têm um chamado incrível diante de Deus, mas ou estão se perdendo, perdendo foco,
perdendo talvez uma porção dobrada. Porque estão olhando mais para as distrações do mundo. De repente você está aqui hoje pela primeira vez e está dizendo, não estou entendendo muito bem isso aí. Não estou entendendo mesmo. Eu quero explicar para você. Talvez até hoje você tenha pedido, talvez você até tenha pedido perdão ou o socorro de Deus para a sua vida. Mas você não vê esse socorro chegar. Sabe por quê? Porque as suas palavras estão sendo só jogadas ao vento. Você pede socorro, mas você não fica olhando quando Deus lhe joga a corda para você sair desse atoleiro. Talvez você tenha gritado socorro num mar de sofrimentos, mas aí Deus joga para você a boia para você sair. Mas como você está olhando só para as coisas dessa vida, você não enxerga a boia que está do seu lado. Quantas pessoas eu tenho visto por aí, amados, que às vezes têm chamados muito especiais de Deus, mas as dores, os sofrimentos dessa vida, muitas vezes vem com tanta força, que essas pessoas param de olhar por foco, que é Jesus. Certa vez um pastor, uma história muito forte, um pastor mais novo, chegou para um pastor de muito mais idade e disse assim, pastor, ele que era o mentor dele, pastor, eu não estou mais aguentando. Não estou mais aguentando, pastor. Acho que eu vou largar o pastorado, eu vou largar, eu não sei mais nem se eu sou chamado para isso. Eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Aí o pastor disse, mas por que, meu filho? O que houve? Eu não aguento mais as pessoas reclamando na minha volta, eu não aguento, um reclama do louvor, outro reclama da palavra, um reclama que a palavra foi muito curta, outro reclama que a palavra foi muito extensa, outro reclama que a gente orou por milagres, outro reclama que a gente não orou por milagres, ou porque a gente deveria ter orado mais por milagres. Um reclama porque tinha que ter culto de manhã e só tem de noite, outro reclama porque tem culto de manhã e tem culto de noite, outro reclama que acha que não deveria ter de noite, mas somente de manhã. Outro reclama porque a igreja tem bancos, outro reclama que a igreja tem cadeiras, outro reclama que deveria ser só banco, outro reclama porque a igreja deveria ter uma placa maior, outro reclama porque acha que a placa é muito espalhafatosa, não precisava de tudo aquilo, afinal é só o reino de Deus. O outro dizia, para que tantas luzes na igreja? O outro dizendo, puxa, mas por que aqui na igreja não tem mais luzes? Eu não aguento mais tanta reclamação. O pastor mais velho olhou para ele e disse assim, por favor, meu filho, você pode ir lá no fundo da igreja e me trazer um copo d'água? Claro, pastor, mas o senhor não vai dizer nada? Por favor, me traga uma água antes. E ele estava indo e disse assim, mas eu preciso que você traga ela até a borda, mas até a borda mesmo. Eu estou com muita sede, por favor, não derrame nada, viu? E esse pastor foi lá atrás e encheu o copo até o talo, até em cima. O pastor Major veio olhando o copo e entregou para o pastor. Quando ele entrega para o pastor mais velho, esse pastor mais velho diz assim, ué, você conseguiu trazer água de lá até aqui para matar a minha sede? Sem derramar uma gota, só como é que você fez isso? Não, pastor, é que eu fiquei prestando atenção no copo, fiquei olhando para o copo d'água, aí eu consegui me concentrar, não derrubei nada. Ele disse, é isso que você tem que fazer. Para de olhar para os lados. Para de olhar para os comentários. Para de olhar para as reclamações. Olha só para a água da vida. Olha só para Jesus, que é essa fonte. Que nós hoje possamos ajustar o nosso foco, amados. A começar por mim. Porque eu não estou dando moral em ninguém aqui. Eu também passo por lutas. O diabo também vem no meu ouvido dizendo, quem sabe tu desiste. Afinal não está sendo como tu já sonhou. Não está sendo como já profetizaram para ti. Não está sendo como as visões que eu sei que tu teve. A primeira coisa que o diabo veio tentar Jesus era quanto à própria filiação de Jesus. Talvez hoje o diabo tenha colocado você numa posição de cheque, querendo lhe dar o checkmate. Talvez
Talvez você tenha olhado para muitas coisas. São distrações para cá, são problemas para lá. Tudo para você perder o foco. Tudo para você perder o verdadeiro lugar onde você precisa ficar olhando. Esse lugar é Jesus, meu irmão. Dura coisa me pediste. Versículo 11: indo eles andando e falando. E por que era tão duro? Por que era tão difícil? Porque não havia um momento certo. Não havia um momento marcado, um momento específico. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que então, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara, feriu aquelas águas e disse: onde está o Senhor? O Senhor, Deus de Elias. Quando feriu ele as águas, eis que se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Muitas vezes nós estamos pedindo algo da parte de Deus para a nossa vida, e nós queremos que seja num momento exato. Mas Deus não é seu escravo. Ele não é meu escravo. Ele vai fazer na hora certa, porque Ele é nosso Pai, e Ele nos ama e sabe quando nós estamos prontos para receber uma determinada bênção. Dura coisa me pediste, mas se tu estiveres olhando, se tu estiveres atento, se o teu coração estiver realmente inclinado para mim, assim será contigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está chegando hoje, você que já é obreiro aqui, eu digo para nós pastores, pastor Milton, para o senhor e para mim, e para os demais pastores aqui, nós não podemos perder o foco. É certo que muitas distrações vão vir contra nós, elas vêm contra nós. Distrações, problemas, tudo para desviar o nosso olhar. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós temos que continuar olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos chegar num ponto, amados, exatamente como Paulo e Silas estavam ali no livro de Atos, quando a Bíblia diz que porque eles estavam pregando o evangelho, eles acabaram sendo presos. Antes de serem presos, eles foram açoitados. Depois foram jogados no cárcere, tiveram seus pés amarrados em um tronco. E ali a Bíblia fala que eles estavam lá dentro daquela cadeira, daquela prisão. E há um homem, Paulo Bullock, se não me falha a memória, ele escreve uma biografia do apóstolo Paulo. Acho que foi publicado pela editora Vida, se eu não estou errado. Eu li esse livro, e quando eu li, eu chorei muito nessa hora, porque o autor ele foi atrás de pessoas que passaram pelo açoite, para perguntar o que eles realmente sentiam, qual era a sensação. E essas pessoas que passaram por açoites, todos eles relatavam coisas muito semelhantes. Eles diziam que a sensação do açoite, como Paulo foi açoitado, Silas, era como se você fosse deitado com as costas em uma grelha gigante, pegando fogo. Uma dor, uma ardência, uma queimação, uma dor insuportável, onde muitas dessas pessoas não conseguiam segurar as suas necessidades. E Paulo e Silas, depois de serem açoitados, muito provavelmente jogados lá, presos lá, talvez sem conseguir se segurar, com as costas abertas, talvez não a deles, mas
talvez sim, misturada com a de outros presos que já tinham passado por ali. Eles deitados com as costas abertas, cortadas. Aqueles açoites, eles eram especiais para isso, para abrir não a pele, mas abrir a carne de alguém açoitado. E Paulo e Silas ali deitados naquele lugar sujo, úmido, fedido ou fétido, com baratas, com aranhas, sei lá, escorpiões, morcegos, sei lá o que mais tinha lá naquele lugar. Úmido, escuro. Tudo porque eles pregavam o Evangelho. Tudo porque eles tinham acabado de libertar uma jovem da escravidão do diabo. Eles são jogados lá dentro, e a Bíblia fala que aqueles homens, naquela situação, eles continuaram focados. A Bíblia fala que eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Quantos de nós, vivendo esse tipo de situação, nós íamos negar a Jesus? Nós íamos dizer: não quero mais, estou fora. Quantas vezes você, meu irmão, talvez pensou no seu coração: puxa, eu não vou mais na igreja porque aquele irmão não me cumprimentou, aquela irmã não me deu a paz do Senhor, o pastor não teve tempo de orar por mim. Eu queria lembrar você que um pastor sempre vai ser um pastor. Nunca um pastor vai conseguir ser 2, nem 3, nem 4. Quantas vezes nós queremos desistir de tudo, ou porque nós estamos no meio das distrações, dos prazeres, ou essas distrações são problemas, e aquilo que estava reservado para nós, talvez até mesmo uma porção dobrada, nós acabamos perdendo. Nessa noite eu trago essa palavra para a igreja, irmãos, para que nós venhamos a realinhar os nossos olhos em Jesus. Há muito de Deus para acontecer neste lugar, amados. Deus colocou uma palavra no meu coração, que essa virada desses 20 anos, eles são um novo começo para algo muito mais forte que Deus quer fazer nesse ministério. Mas para isso, você, não só o pastor, não só a pastora, não só os pastores, não só os obreiros, toda a igreja precisa reajustar o foco. Se nós queremos uma unção dobrada nessa noite, se nós queremos realmente uma unção da parte de Deus, se nós queremos realmente tocar em coisas maiores, está na hora de todos nós verdadeiramente ajustarmos o foco, pararmos de olhar para as distrações, pararmos de concentrar os nossos olhos naquilo que são problemas, que são desafios. Entenda uma coisa: sempre quando Deus nos permite darmos de cara com o gigante, é porque Ele quer que nós venhamos a passar por cima desse gigante. Sempre que Deus permite um Golias de se levantar na nossa frente, Ele já está com as pedras prontas para encravar na testa deste Golias. Veja que a mulher com fluxo de sangue, foi necessária uma postura da parte dela. Veja que o cego Bartimeu de ontem, foi necessária uma postura da parte dele. Veja que para Eliseu, foi necessário também uma postura da parte dele. Você acha que sobra o que para nós hoje aqui? Talvez, mulher, você tenha lutado há muito tempo pela conversão do seu marido. E eu quero dizer que talvez ele ainda não tenha sido convertido pelo Espírito Santo por causa dos seus altos e baixos. Porque uma hora você vem no culto, você ouve uma palavra, você sai daqui cheia. Ou você sai por aquela porta, você permite olhar para as distrações ou para os problemas, você perde o foco e perde a bênção. Ah, Deus não é mau assim. Se você encara como mal, eu quero me corrigir. Não é uma questão de Deus ser bom ou mau. Só há a opção dele ser bom. Só que existe uma outra característica de Deus que muitas vezes nós esquecemos. Deus, além de ser bom, Ele é justo.
Eu escrevo sobre isso nesse livro aqui. Daniel começa a orar. Vou pincelar no próximo livro, inclusive, também. Daniel começa a orar para entender, para compreender de Deus as visões que ele teve, todo aquele processo que o povo de Israel estava vivendo. E ele se propõe a orar. A Bíblia não diz que ele se propõe a orar 21 dias em jejum. Ele se propõe a orar. Foram 21. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Às vezes nós queremos dizer: Deus, eu vou orar 7 dias. Faz aí, senão eu paro. Eu largo tudo. Você está achando que Deus é quem? Você está achando que Deus é quem? Que você pode comprá-lo com 7 dias de oração? Deus está procurando pessoas que se coloquem em oração, independentemente se vão ser 7 dias, se vão ser 7 anos, ou se vai levar 100 anos para construir a arca. O sistema do mundo está tentando fazer de nós consumistas diante de Deus. Onde nós vamos no fast food e nós pedimos a comida e ela leva minutos para ficar pronta. E mesmo assim, a gente fica lá sapateando, achando que está demorando. Meu pai nasceu no interior do estado do Rio Grande do Sul. Muitas vezes a gente já foi para lá. Quando eu era criança, então nós íamos muito. Agora faz anos que eu não consigo ir. Eu me lembro ainda quando eu era criança, que eu ficava acordando durante a madrugada, porque eu sabia que a minha tia, a tia do meu pai, ela ia por volta de 4h30, 5 horas, alguma coisa assim, ela ia levantar. E ela ia acender o fogão, ela ia lá no potreiro buscar a vaquinha, ela ia tirar o leite, daí ela ia voltar para ferver aquele leite e fazer o resto do café depois que o fogão estivesse quente. Aquilo levava um bom tempo. Hoje em dia, a gente pega a caneca no armário, a gente bota no balcão, a gente abre a geladeira, põe o leite ali, que já está dentro da caixinha, a gente pega aquilo ali, enfia no micro-ondas, bota ali 1 minuto e pouco e fica sapateando para ver se vai mais rápido. E às vezes a gente quer fazer assim com Deus. Deus vai mais rápido que eu estou com pressa. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Eu não tenho pressa nenhuma, porque o que eu quero fazer na tua vida é perfeito, no tempo perfeito, do jeito perfeito, para que você possa curtir essa perfeição. Não determine o tempo. Para Eliseu não estava determinado. Na hora que acontecer, tu tens que estar no teu coração conectado ao meu. Aí Daniel começa a orar para finalizar. Ele começa a orar, ele começa a buscar, ele começa a jejuar. E de repente, lá no 21º dia, o anjo vem e diz para ele: Daniel, homem muito amado, eu quero te dizer que desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração e começaste a buscar, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Nós sabemos que houve ali uma grande batalha espiritual. O príncipe da Pérsia, o principado se levantou. Houve uma batalha espiritual. Houve reforço dos céus. E aí o milagre chegou, a revelação chegou, o consolo de Deus chegou, a mão de Deus se manifestou. Mas eu quero lhe perguntar, foi no 21º dia, amém? Amém. E se no 20º dia, na 23ª hora, no 59º minuto, no 59º segundo, faltando 1 segundo para o anjo falar com Daniel, e se Daniel tivesse no seu coração pensado: larguei, já estou há 20 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, Deus não está me ouvindo, não vou mais, agora vou trazer para nós, tá? Não vou mais na igreja, não vou mais pedir oração, vou parar de jejuar pelo meu marido, vou parar de jejuar pela minha esposa, vou parar de jejuar pelos meus filhos, vou parar de jejuar pelos meus pais, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de coisa de crente, estou fora. Deus olha e diz:
não, segundo, talvez meu filho faltava um dia, faltava 2 semanas, você já lutou com 10 anos, só te faltava mais um mês. Não precisa segurar o choro, pode deixar Deus falar contigo. Se tu estiveres olhando para mim, diz o Senhor, aquilo que tu precisas, aquilo que tu queres, vai acontecer. Se o teu coração estiver conectado ao meu, fecha os teus olhos. Deus está dizendo para você, mulher, se o teu coração estiver conectado ao meu, sim, eu vou fazer isso que tu tens orado. Pastor Milton, não desanima nunca, meu filho, meu guerreiro, tu estás há mais de 40 anos trabalhando, não desanima, muito mais de mim para ti. Igreja amada, não desanime. Homem, não desanime da tua esposa, não desanime dos teus filhos. Pais, não desanime dos filhos. Filhos, não desanime dos pais. Eu sei que muitas vezes vamos passar por lutas. Essas lutas são pequenas distrações que o diabo tem lançado, porque a única coisa grande é o nosso Deus. Só Ele é grande, só Ele é poderoso. Por isso eu chamo de pequenas distrações. Talvez você está a um passo. Talvez você está a um passo de receber aquilo que você tanto tem chorado. Mas eu quero dizer, talvez não seja um passo, talvez sejam mais 10. Talvez sejam mais 11. A única coisa que importa é você não desistir. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Deixa eu chamar a equipe de louvor, fique com seus olhos fechados. Eu vou chamar o Mateus também para ajudar aqui. Amados, hoje à tarde naquele hotel nós oramos, nós choramos, para que não só aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, não só aqueles que estão abraçando a fé evangélica sejam abençoados, mas que toda a igreja. Eu quero sair daqui renovado nessa noite. Eu quero sair dessa viagem aqui em Rio Grande completamente motivado a continuar caminhando o que for necessário, sem desistir. Feche os seus olhos. Pastor, pode ficar à vontade. Esse ano, depois daquele monte de lutas que nós passamos, eu tinha um monte de viagens marcadas, viagens pelo ministério que eu faço parte, do Ministério Internacional, e viagens particulares, sempre para ministrar a palavra de Deus, obviamente. Aí eu comecei a entrar em luta. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer agora com o ministério, depois de tudo que aconteceu? Aí o Espírito Santo me lembrou de uma palavra: o meu justo viverá pela fé. Interessante que eu estava no mesmo sofá, na mesma poltrona, que eu levei aquela marretada do Espírito Santo através da minha esposa, quando eu contei acerca do livro, ontem e no domingo. Eu orando e chorando por causa dessa situação. O que eu faço com essas viagens que eu tenho que fazer? Como é que eu deixo a igreja agora? Como é que eu vou fazer? E o Espírito Santo me disse: o meu justo viverá pela fé. E de repente ele diz assim: só não te esquece do resto do versículo. E eu confesso a vocês que eu não lembrei na hora. Eu tive que abrir de novo a Bíblia. E lá diz assim: o meu justo viverá pela fé. No entanto, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, retroceder não é algo para nós. Retroceder não é algo que está disponível para o povo de Deus. De repente, lá no povo de Israel, eles estavam diante daquele mar, o Mar Vermelho, e eram soldados do Egito, cavalos, era gente com espada, gente com arco, gente com lança, gente com escudo, gente com sei lá o que, com porrete, com tudo que você pode imaginar. De repente o povo começa a pensar: nós vamos morrer aqui mesmo. Moisés começa a clamar. Eu falo sobre isso no livro. Moisés começa a clamar e de repente Deus olha para Moisés: rapaz,
que tu está clamando? Por que tu estás orando? Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Por que Moisés estava clamando? Escuta, por quê? Porque não havia solução humana. Não havia uma situação que fosse pelo menos ao conhecimento humano plausível de solucionar aquele troço. E Deus pergunta para ele: por que tu está orando, cara? Por que tu está chorando? Por que tu está clamando? Começa a andar. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, talvez hoje Deus tenha olhado para você e visto você chorando pelos cantos. Ele não despreza o seu choro, Ele ama o seu choro, Ele enxuga as suas lágrimas. Mas pode ter certeza que Ele não está sentando do seu lado e dizendo para você: pode ficar aqui chorando, chora pro resto da vida que eu vou ficar aqui te consolando. Ele está dizendo no seu coração: meu filho, minha filha, levanta e anda, marche, porque eis eu te dou a vitória. Se você nessa noite quer conectar o seu coração em Deus, seja pela primeira vez, ou talvez você já é obreiro, você é pastor, e você quer hoje dizer: Deus, ajusta o foco dos meus olhos. Eu não quero mais olhar nem para as distrações, nem para os problemas, para as preocupações, para as lutas, para os gigantes. Eu quero olhar só para Ti. Se é isso que você quer, fique de pé no seu lugar nessa noite. Não espere por ninguém. Se Deus falou no seu coração, fique de pé. Como eu disse, o Espírito Santo trabalha de uma forma muito dinâmica. Hoje vai ser diferente das outras 3 noites. Deixe os teus olhos fechados, o teu coração aberto. Queridos, eu creio num renovo de Deus muito forte nessa noite. E no meio desse renovo, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas serão libertas. Há um renovo de Deus vindo para essa igreja. A comemoração desses 20 anos, com todo respeito eu falo, é maravilhoso nós vermos os vídeos, a história. Mas eu quero dizer para vocês, o que Deus está por escrever como história para essa igreja, a partir de agora, é muito maior. Não porque eu estou pregando, não porque eu estou aqui, mas é porque é desejo dele. É porque ele tem visto o coração do pastor Milton, da liderança dessa igreja, e Deus deseja fazer muito mais. Abra o teu coração, meu irmão, e deixe Deus fazer. Deixe Deus fazer. Levante as suas mãos e cante isso.
humildade, servo de todos os irmãos. Peça mais. Levante as mãos, cante isso, por favor. Cante. Faça dessa canção uma oração agora na tua vida. Cante, adore. Vem com o teu renovo, Senhor, nesse lugar. Fechados, coração aberto. Elias disse para Eliseu: dura coisa me pediste. Se é duro, se é pesado, se é difícil, é porque nós temos que fazer algo a mais. Se você quer algo a mais da parte de Deus, você tem que fazer mais do que você vinha fazendo antes. É mais ou menos assim: se antes você cantava, na hora de louvar, na hora de adorar, com 70% da sua força, da sua vontade, do volume da sua voz, hoje você não vai a 80%, você não vai a 90%, você vai a 100%. Você vai dar tudo o que você tem. Um grande homem de Deus chamado Smith Wigglesworth, certa vez escreveram um livro sobre ele, escreveram vários livros, mas pegaram uma página inteira e dedicaram para uma única frase dele. Um homem que uma vez estava pregando em cima de uma plataforma e de repente ele tropeçou. Uma plataforma que tinha mais ou menos 1 metro de altura. Ele tropeçou e na medida em que ele foi tentando ficar de pé ou não cair,
ele encosta numa pessoa. Quando ele encosta nessa pessoa, essa pessoa dá um salto e começa a correr pela igreja. Aquela pessoa era paralítica e foi curada porque esse homem tropeçou no meio da pregação. Meu Deus. E a frase dele é a seguinte: tudo de mim, nada de Deus. Um pouco de mim, um pouco de Deus. Nada de mim, tudo de Deus. Nessa noite, se você quer tudo, meu irmão, Deus quer marcar a tua história nessa noite. Deus quer iniciar um novo momento na tua caminhada com Ele, na tua fé cristã. Deus quer te tornar alguém diferente. Diferente, meu irmão, diferente. Não mais chorar por causa das dores, chorar de alegria por causa de tanta vitória. As decepções, os desafios, eles não mais serão barreiras para você ser parado, mas serão como catapultas propulsoras que vão jogar você mais longe, que vão jogar você mais alto. Se é isso que você quer, levante as suas mãos e cante. E que Ele cresça mais alto, mais alto, mais alto. E que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Receba algo novo, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Querido, escute aqui, por favor. Algo que nós fazemos, pastor bom, começou lá na África isso. Isso vem se espalhando e onde a gente faz, os resultados são sempre os mesmos. Quem está a fim de fazer isso aqui, levante a mão, cadê? Só alguns. Esse lado aqui não quer muito, porque só desse lado aqui é mais crente. Vou repetir. Quantos querem fazer igual é feito lá na África, igual nós fazemos, tudo que é lugar, os resultados são sempre os mesmos. É um poder de Deus que desce. Quem quer, levante a mão, quero ver. Nós vamos arrancar nessa música, nessa parte forte. Só que eles vão fazer isso. Nós, vocês e eu. Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3 e já. Você vai estar com as mãos assim, ó. Não é assim, não é assim, não é assim. É assim. Você vai esticar os seus braços, como se você quisesse tocar os céus. Vai, 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 vai. Meu Deus, coisa mais linda. Bate uma foto disso, gente. Essa é a fotografia da igreja que Jesus ama, amigo. Aí com as mãos levantadas desse jeito, eu vou fazer 1, 2, 3 e já. Quando eu disser já, você vai gritar o maior aleluia da sua vida. Aleluia! É para gritar. Sabe quando o seu time faz um gol aos 47 minutos do segundo tempo e você se estribucha? Isso que você faz para o seu time tem que ser fichinha perto do que você vai fazer para Deus agora. Amém? Epa, amém? Amém? Acho que vocês estão começando a entender. Amém? Amém? 1, 2, 3 e
irmão Sérgio me disse que a gente não pode esquecer de fazer uma coisa muito importante, né, pastor? Será que todos têm? Pega a sua tacinha, por favor. Gente, eu não sei. Levante assim, por favor. Eu não sei. Tem que bater foto disso aí, gente. Olha só, eu não sei como expressar, pastor Milton, a alegria e a honra que eu sinto de estar aqui celebrando com o Senhor no ministério tão sério, com pastores tão sérios, com gente tão de Deus. Louvo e agradeço a Deus pela oportunidade. Levante bem alto assim, num ato profético. E vamos dizer assim bem alto, levante mais alto que você puder, vamos dizer assim: Senhor Deus, com essas taças, em um ato profético, nós celebramos os 20 anos que Tu nos deste neste ministério. Obrigado por cada ano, por cada mês, por cada semana, por cada dia, por cada hora, por cada minuto, cada segundo que vivemos até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos levou. E nós agora já celebramos um ato profético todos os próximos anos que viveremos em um crescimento espiritual e numérico deste ministério. Senhor, a Ti nós agradecemos e celebramos, porque até aqui Tu nos abençoaste, nos trouxeste e nos levarás a lugares ainda mais altos. Você pode celebrar bem alto o Senhor Jesus?